Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva. Estou aqui com o nosso quarto vídeo de uma série falando sobre o arrebatamento da igreja. Então a gente já elucidou uma porção de dúvidas, comentários, críticas e zombarias que têm sido feito ao longo dos anos, especialmente agora com o advento das redes sociais, né? E nós então procuramos demonstrar para todos que a maior parte desses comentários e dessas zombarias se baseiam em fake news, se a gente for colocar a terminologia moderna, né? Em dados errados, informações erradas e interpretações precipitadas das escrituras. E hoje então nós vamos responder qual a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja, quer dizer, da proximidade, por ele estar próximo. Quais as principais diferenças entre o arrebatamento e o retorno, a volta gloriosa de Cristo? Aí vamos estudar 1 Tessalonicenses 14, nós vamos fazer um comentário desses versículos pelo original. Então, vamos lá. Qual a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja? O foco principal no debate que se faz entre o arrebatamento da igreja de ser iminente, quer dizer, ele ameaça acontecer em breve, a qualquer momento. Você não sabe. Portanto, tem que esperar. Temos que nos concentrar nas passagens bíblicas que enfatizam essa verdade. Então, acho que é interessante a gente estar analisando o contexto bíblico. O pastor Wayne Brandel, Evidências Bíblicas da Iminência do Arrebatamento da Igreja, de junho de 2001, ele oferece 4 princípios importantes que ajudam a estabelecer os parâmetros, né, as especificações desta palavra, que nós vamos comentar aqui. Primeiro, a passagem fala do retorno de Cristo como acontecendo a qualquer momento. Então, você tendo esse parâmetro, você vai poder, esses 4 que ele dá, né, você vai poder fazer a conferência por si mesmo, independentemente de qualquer outra pessoa que venha contra-argumentar. Por isso que nós estamos passando para você. Então, primeiro, a passagem fala do retorno de Cristo como acontecendo a qualquer momento. Segundo, a passagem fala da volta de Cristo como próxima, sem indicar qualquer sinal que anteceda a sua volta. Terceiro, a passagem fala da volta de Cristo como algo que dá esperança e coragem aos crentes, sem indicar que esses cristãos passarão pela grande tribulação. 4. A passagem fala da volta de Jesus como fonte de esperança, sem relacioná-la ao juízo divino sobre a humanidade. Então, eu creio que a gente, partindo desse pressuposto, especialmente na ira de Deus na grande tribulação, né? Partindo com base nesses 4 princípios, Brandon identificou 7 textos da Escritura Sagrada, que nós vamos aqui compartilhar com todos vocês. Então vamos lá. Primeiro, João 14, 1 ao 2, os 2 primeiros versículos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Que texto maravilhoso, poderoso. Analisando o texto segundo os critérios ensinados pelo pastor Brandel. O próprio Jesus fala da sua volta no futuro. Virei outra vez. Não há menção de sinais antes, exceto que primeiro Jesus precisa voltar ao Pai. E vos levarei para mim mesmo. Nenhum sinal foi dado. Jesus fala claramente que sua volta será um tempo de esperança e não de tribulação. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quarto, sua vinda futura aqui acontecerá sem qualquer referência ao juízo de Deus sobre a humanidade. Quando ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, dentro desses 4 critérios estabelecidos, primeiro o Evangelho de João, então, aqui a evidência é de que realmente o arrebatamento da igreja, ele é distinto da volta gloriosa. Robert Dean acrescenta mais uma observação importante a respeito dessa passagem sobre o arrebatamento com uma pergunta. Para onde iremos com o Senhor quando ele voltar? Vocês veem que, estudando as escrituras, né, esses irmãos, esses pastores que têm tempo integral, têm muito tempo para se dedicar às palavras, então eles vão resgatando essas verdades ocultas do nosso tempo. Assim, João
14, 1:3 claramente fala da partida de Jesus da terra para a habitação celeste do Pai. Lá ele fará os preparativos para a chegada da igreja para as bodas da noiva. Então, esse texto de João claramente fala do arrebatamento e não tem nenhuma conexão, né, nada a ver com Mateus 24, por exemplo. Primeiro acontece o arrebatamento. Segundo, segue-se a purificação da noiva no tribunal de Cristo. E depois acontece o banquete das bodas que ocorre no céu, antes da volta gloriosa de Jesus, que foi abordado no terceiro vídeo, o vídeo anterior a este. O destino da igreja está no céu e não na terra, porque o texto de João 14, 1:3 ensina claramente que nosso Senhor Jesus nos levará para o céu no momento de sua volta ao arrebatamento da igreja. A palavra moradas, manei, em grego significa quartos, aposentos, mansão, lugar de morada, um tabernáculo. Né? O hebreu gosta muito dessa terminologia, ela está muito intrínseca à natureza hebraica, né? Desde do tabernáculo de Moisés. Levarei, o verbo grego paralambano, significa tomar, arrebatar, levar algo para si, significa receber na família, para um relacionamento íntimo, significa receber perto. Então, como a gente pode ver, os próprios verbos utilizados pelo Senhor e por João quando traduz, né, para o grego as palavras do Senhor, são cuidadosamente usadas para indicar claramente o que nós estamos falando. O segundo texto identificado está em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que já foi abordado de outras formas nos vídeos anteriores, aqui no comentário do pastor. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 10. O apóstolo Paulo inclui conceitos importantes sobre a natureza iminente, que está próximo de acontecer, significa, né, iminente, do arrebatamento da igreja. Primeiro, Jesus retornará num futuro desconhecido. Jesus que nos livra da ira futura. Segundo, Jesus voltará rapidamente, mesmo não dando uma data específica. E esperar dos céus o seu Filho. E terceiro, o retorno de Cristo claramente é algo que os cristãos devem esperar com alegria. E esperar dos céus o seu Filho. Os salvos não precisam viver com medo, mas continuar a trabalhar na obra de Deus, aguardando com uma alegre expectativa pelo arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Quarto, a vinda de Cristo para a igreja acontecerá antes da ira de Deus e do Cordeiro, como o próprio texto diz, Jesus que nos livra da ira futura. O texto é, por si, muito claro. Dando sequência. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses 5, 4, 9. Aliás, os dois textos, o primeiro, capítulo 1, 5, depois do 4, que ele fala próprio do arrebatamento. Então, a primeira carta, ela foi específica sobre o arrebatamento da igreja. Então, diz assim nos versículos 4 a 9. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Texto maravilhoso. O apóstolo Paulo aborda mais uma vez a vinda de Cristo. Primeiro, o dia virá repentinamente como um ladrão. Irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O ladrão a gente não sabe a hora que vem. Portanto, o texto fala do arrebatamento. Segundo, a vinda de Jesus está próxima e Paulo exorta a igreja a ficar atenta. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Contrário de embriagados. Embriagados não somente no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado. Embriagados com o mundo, com as urgências da vida, a ponto de abandonar a vida espiritual, como está acontecendo nesse tempo de apostasia. Terceiro,
Jesus voltando trará libertação ou salvação, e por isso os cristãos devem esperar com alegria. Versículo 8 diz: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E o quarto, Jesus voltará para nos livrar da ira futura. Aleluia. Ele diz no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto texto citado, Tito 2,13. Esse texto também é fantástico. Muito pouco conhecido, pouco pregado, pouco ensinado, mas ele é fantástico. Tito 2,13. Capítulo 2, versículo 13, que diz assim, eu vou ler aqui na tradução da Revista Atualizada, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza aspectos centrais do arrebatamento da igreja, como fez nos outros textos sagrados. Paulo estava esperando Jesus voltar a qualquer momento, aguardando, correto? Para a grande tribulação não se está aguardando, até porque não se está vivendo a grande tribulação, né? Eu já vi pastor falando que nós estamos em Apocalipse 6. Ainda não estamos, porque Apocalipse 6 começa com o cavalo branco é o anticristo, mas esse é um tema para outra situação. Um outro vídeo, na verdade. Segundo, o apóstolo aguarda pelo arrebatamento sem esperar qualquer outro sinal que tenha que acontecer antes, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Terceiro, o arrebatamento é chamado de bendita esperança, descrevendo-o claramente como um evento profético encorajador aos crentes fiéis. Quarto, novamente não aparece nenhum juízo, ou ira ou tribulação associados ao arrebatamento. Isso estabelece uma forte diferença com o julgamento que acontecerá na volta gloriosa. Então, primeiro ele vem, arrebata a igreja, depois ele volta com ela. Né? Quinto texto, Apocalipse 22, versículos 7, 12 e 20. 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Esses 3 versículos do Apocalipse, eles destacam aspectos essenciais do arrebatamento, naquele que é o capítulo final da Bíblia Sagrada. Primeiro, o apóstolo João deixa bem claro que Jesus virá a qualquer momento, pois repete 3 vezes a frase, eis que venho sem demora, 3 vezes. Segundo, embora muitos sinais são citados no Apocalipse, nenhum deles será antes do arrebatamento, pois o apóstolo João diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Terceiro, a realidade do retorno iminente, que vai acontecer a qualquer momento do arrebatamento da igreja, trazia grande esperança, quer dizer, a realidade de estar próximo, o fato de Cristo voltar, trazia grande esperança ao apóstolo João e destinava-se a encorajar seus leitores, os cristãos que sofriam com as cruéis perseguições do imperador romano, como vemos no versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quarto, embora o Apocalipse tenha muito a dizer sobre os juízos de Deus, esses 3 versículos sobre a vinda rápida de Jesus falam do aspecto de esperança, o que dá apoio à ideia do arrebatamento antes da grande tribulação. Sexto, a vinda de Jesus em 2 fases. Muito bem, aqui nós vamos começar a tratar esse assunto, até porque eu vi piadinha sendo feita em podcasts, e a gente precisa esclarecer, né? Esclarecer os irmãos que creem, são pós-tribulacionistas, acreditam que a igreja passa por toda a pancadaria da grande tribulação, e zombam de nós. Então vamos lá aos assuntos. Primeiro, os pós-tribulacionistas, eles não aceitam a vinda de Jesus em 2 fases, mas dizem que o arrebatamento será junto com a volta gloriosa. George Eldon Ladd diz, por exemplo, são todos um evento só. A parousia, o Apocalipse e a Epifania parecem ser um único acontecimento, e dividir a vinda de Cristo em 2 partes é uma inferência não comprovada. George Eldon Ladd, The Blessed Hope, né? A Bendita Esperança, páginas 69 e 70. Entendo que é um argumento justo, o que o nosso amado irmão falou, mas não é convincente. Há precedentes bíblicos para um único evento que se desenrola em várias etapas. Então vamos
fazer uma visita aos fatos na Escritura. Primeiro, assim a gente vê que essa situação não é única do arrebatamento. O cativeiro de Israel na Babilônia, profetizado pelo profeta Jeremias, teve três fases. Corrigindo a minha frase, né? 3 fases. 1, 2, 3. Primeira fase, em 605 a.C., no reinado de Joaquim, quando Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram levados para a Babilônia, descritos em 2 Reis 24:14 e Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 3. A segunda fase foi em 597 a.C., no reinado de Jeoiaquim, quando Mardoqueu e Ester foram levados para a Babilônia, descrito em Ester 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. E a terceira fase em 586 a.C., no reinado de Zedequias, descrito em 2 Reis 36, versículos 6 e 20, e 2 Reis, capítulo 25 todo, quando tiveram início os 70 anos preditos de cativeiro babilônico, descritos por Jeremias, capítulo 25, versículos 9 e 12, Daniel 9 e 2 e 2 Crônicas 36, 21. Cada deportação é chamada de ida para o exílio, mas são 3 etapas de um mesmo cativeiro, não são 3 cativeiros, correto? O dia do Senhor no Antigo e no Novo Testamento. O dia do Senhor tem várias fases. O famoso dia do Senhor está próximo. Primeira fase, o dia do Senhor sobreveio a Judá e a várias nações gentis no Antigo Testamento. Textos escritos pelos profetas Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20, Joel, capítulo 1, versículo 15 e capítulo 3, versículo 14, e Isaías, capítulo 13, versículo 6. A segunda fase do dia do Senhor definitivo só virá no final dos tempos, na grande tribulação, claramente descritos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2, e 2 Pedro 3, 10. E mesmo na segunda fase, nos últimos dias, o dia do Senhor será dividido em 2 fases. Primeira fase é o juízo da ira de Deus na grande tribulação, descrito nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse. E a segunda fase, a fase da bênção do milênio, Apocalipse, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Então aqui já deu para a gente ver, só por esse acontecimento, que é um evento dividido em várias fases. O padrão da vinda de Cristo no reino de Deus. O padrão da vinda de Cristo em 2 etapas ou fases é duplicado no futuro reino de Deus, que também se desenrola em 2 fases. A primeira fase é o reino milenar, quando viveremos na terra com Cristo por 1000 anos. Apocalipse, como eu já disse, capítulo 20, versículos 4 e 6. A segunda fase é o reino eterno no novo céu e na nova terra, que serão criados, descritos em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. A volta de Jesus em 2 fases. Muito bem. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que é a etapa inicial da segunda vinda. Dos textos já bastante tratados por mim nesses vídeos. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Esse eu trato no final desse vídeo. João 14, do 1 ao 3, que já foi tratado. E 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. E não é arrebatamento secreto, como tem se zoado, é uma zombaria. Eu já assisti vários podcasts que a gente sempre assiste, não só ler livros de autores zombando, né? Não é arrebatamento secreto, porque muitos ímpios verão o rapto, como está escrito. Então não é secreto, ele vai ser visto. Digo-vos, Lucas 17, 34 e 36, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Está lá o casal, deitadinho, abraçadinho. O crente, o cristão de verdade, aquele que nasceu de novo, vai embora. O outro fica lá. Então, o marido ou a esposa vai ver o seu cônjuge subir. Versículo 35, 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Vamos estar trabalhando na fábrica, em algum lugar, aí na loja, uma vai, a outra fica. Ela vai ver. Versículo 36, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Seja o campo na agricultura, né, no setor agro, como também no campo de esporte, do futebol, enfim, dos esportes em geral. A segunda fase. E depois da grande tribulação, 7 anos depois, a volta gloriosa descrita em Mateus 24. Não são 2 vindas diferentes. Assim como não haverá 2 dias do Senhor ou 2 reinos futuros. É um único evento com 2 etapas. No jargão futebolístico são 2 tempos, mas um só jogo. No primeiro tempo, acontece o arrebatamento da igreja. Aí temos 15 minutos de intervalo, que será a grande tribulação. E o segundo tempo, a volta gloriosa do Senhor Jesus, usando o jargão futebolístico para tentar fazer com que todos possam entender. 10ª pergunta.
Espero que essas explicações tenham ficado claro. Quais as principais diferenças entre o arrebatamento da igreja e o retorno, a volta gloriosa de Cristo? Então vamos lá. Primeiro, há uma diferença de lugar onde Cristo encontrará os cristãos. Já começa por aí. No arrebatamento, os cristãos encontrarão o Senhor nos ares. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus não virá até a terra no arrebatamento, até as nuvens. Na volta de Cristo, na sua volta gloriosa, ele volta com a igreja e colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Nós temos o texto de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 4, e Apocalipse 19, 4. 19, 14, corrigindo. Em Zacarias 14, 4, nós lemos assim: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então nós vemos aí que na volta gloriosa ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai abrir em dois, e vai ficar uma fenda, uma vala ali no meio. Então a volta gloriosa é totalmente distinta, já começa por essa especificação da Escritura, né? Pelo local aonde Cristo vai encontrar os cristãos. Segundo, há uma diferença quanto a quem retira os salvos da terra. Vamos lá. No arrebatamento, é Jesus quem retira os crentes do mundo. Ele vem buscar a noiva. João 14, 1, 2 já estudado, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que a gente daqui a pouco fala. Na volta gloriosa, Cristo envia seus anjos para reunir seus eleitos na terra, conforme está escrito em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor Jesus no arrebatamento, através do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está aqui. Então o Espírito Santo ele vem em Atos 2, ali nasce a igreja, e vai, vamos dizer assim, se a gente for colocar em termos bíblicos, nós pegamos a igreja, o Espírito Santo vem em Atos 2 e faz a igreja nascer verdadeiramente. Ele a enche de poder com sua presença. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele tira a igreja e entrega para o noivo, correto? E o que acontece? Na volta gloriosa, os anjos de Deus é que vão buscar, ajuntar os escolhidos que passaram pela grande tribulação. Então, uma diferença também aí. Terceiro, há uma diferença entre quem é tirado da terra e quem é deixado na terra. Isso também é muito importante para a gente ver que são eventos totalmente distintos, diferentes. Primeiro, no arrebatamento da igreja, os cristãos são tirados da terra, enquanto os incrédulos são deixados para trás. 1 Tessalonicenses 14, 17, que diz, e também podemos, como eu vou comentá-lo logo no final, eu não vou citar aqui. Lucas 17, 36 diz, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então fica evidente essa separação. Na volta gloriosa, os crentes vivos na terra são deixados aqui para entrar no milênio e viver 1000 anos com Cristo, enquanto os ímpios são tirados para serem levados a julgamento. Textos de Mateus 13, 41, 42, 49 e 50. 49 e 50 diz assim: Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sempre lembrando que quando eu faço referência a crentes, eu me refiro àqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que tiveram o novo nascimento. Ele não é uma definição religiosa desse contra aquele. Crentes são cristãos que creem em Jesus Cristo, que tiveram o novo nascimento, que obedecem a Ele. Então, os crentes em Jesus, que são aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus, correto? Há uma diferença, 4. Então, vamos lá. Há uma diferença quanto a quem verá Jesus. Essa também é muito importante. No arrebatamento, apenas os cristãos verão Cristo nas nuvens e são afetados, conforme vimos em João 14, 1,3, já estudado, e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que será analisado. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor dos ares. Então os ímpios não verão o Senhor Jesus. Na volta gloriosa, todas as pessoas verão Jesus voltando e são afetados. Apocalipse 1,7, 19, e capítulo 19, 11 e 21. No 1,7 diz assim, Apocalipse: E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, quer dizer, os judeus. Então veja bem,
Essas são grandes diferenças. Quinto, há uma diferença quanto à menção do arrebatamento dos cristãos vivos. Também temos que prestar atenção na palavra profética. Nos textos da Escritura sobre o arrebatamento, todas se concentram no arrebatamento dos cristãos vivos na terra, para encontrar Jesus nos ares. Nas passagens sobre a volta gloriosa de Jesus, nenhuma das passagens sobre a volta gloriosa de Jesus contém uma referência clara e indiscutível sobre o arrebatamento. Nem mesmo Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Apocalipse 19. Não há uma única menção clara e direta sobre arrebatar os cristãos vivos para encontrar Jesus nos ares. Essa omissão deixa claro que a profecia de 1 Tessalonicenses 4 não será cumprida na volta gloriosa. Então veja bem, eu vou repetir isso. Nem mesmo Mateus 24, o texto-chave dos pós-tribulacionistas, Lucas 21, Marcos 13 e Apocalipse 19, não há uma única menção clara e direta sobre arrebatar os cristãos vivos para encontrar Jesus nos ares. Então essa omissão dos 4 evangelistas, sendo Mateus e João, são apóstolos do Senhor Jesus, e Marcos e Lucas, discípulos, Marcos, discípulos de Pedro, Lucas, discípulos de Paulo. Nenhuma menção. Então essa omissão já prova que o 1 Tessalonicenses não será cumprido na volta gloriosa. Se ele não se cumprir antes, então a profecia vai falhar, não vai ter como encaixar, arrumar um jeitinho brasileiro de interpretar a Bíblia. Esse problema escatológico é profético. Ele já fez com que vários teólogos e estudantes da Bíblia simplesmente afirmem atualmente que não haverá arrebatamento. Justamente por isso que hoje muitos teólogos afirmam que não haverá. Porque ou você coloca o arrebatamento antes de um distinto, de um evento profético distinto da volta gloriosa, ele pode ser antes, como as possibilidades de ser antes, e também até mesmo daqueles que interpretam como no meio, com 75%, mas ele não pode ser junto com a volta gloriosa. Então isso fica evidente. Esse também já foi tratado nos vídeos anteriores. Muito bem. Sexta diferença. Há uma diferença quanto às mudanças que vão acontecer no planeta Terra, que talvez poucos já tiveram a oportunidade de estudar isso. No arrebatamento, nenhum texto sagrado fala que o planeta sofrerá alteração topográfica. Nenhum. Na volta gloriosa, a não ser, claro, que vai ter menos boca para comer aqui, então vai sobrar mais comida, porque a situação vai estar crítica aqui nessa época, né? Para começar. Então, vai para a grande tribulação, vai sobrar menos, né? Ainda que logo depois vai vir a famosa marca da besta. Assunto também que já temos vídeos gravados. Na volta, então vamos lá. No arrebatamento, nenhum texto sagrado fala que o planeta Terra sofrerá alteração topográfica. Na volta gloriosa de Jesus, muitas mudanças drásticas no interior e na superfície do globo terrestre vão acontecer, descritas pelo profeta Zacarias, capítulo 14, dos versículos 1 ao 11. O Monte das Oliveiras se partirá ao meio, será criado um vale muito grande no meio, como o Grand Canyon dos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia. A luz do dia será 7 vezes mais forte e a luz da noite será como a do dia do nosso dia. Sétimo, há uma diferença quanto ao momento em relação à grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem resgatar os cristãos antes do tempo da tribulação. Apocalipse 3:10, esse texto foi explicado pelo original grego no vídeo anterior. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Pois para tentar os que habitam sobre a terra. Nos meus vídeos anteriores eu já tratei esse vídeo, inclusive aqueles que questionam isso nós explicamos pelo original. Na volta gloriosa, 7 anos depois do arrebatamento, Jesus vem para derrotar seus inimigos, punir os ímpios e governar o mundo no milênio. Mateus 24, 29, 30, pela tradução da King James, a versão inglesa, na King James Fiel, traduz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Muito bem. Até aqui então visto isso, agora nós vamos, para finalizar, falar sobre 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, o versículo explicado pelo original grego. Versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o desejo de Deus é que a gente não seja ignorante, né, da palavra do Senhor, né? Que bom seria se todo cristão, pastor, né, entendesse isso e desse mais valor ao ensino bíblico nas suas congregações. A palavra ignorantes, agnoel, significa ser ignorante, o que não tem conhecimento por não ter estudado. Não entender, não saber, desconhecer e não tem interesse de aprender. Os que dormem, a palavra koimao, é fazer dormir, colocar para dormir. É uma metáfora, claro, né? É usar uma palavra para explicar outra, por terem semelhança. Ela tem uma vontade de ferro. A vontade não é de ferro, só para dizer que é uma vontade forte, né? Quando quer dizer que ela tem uma vontade forte, ferro, sinal de força, para indicar as pessoas que morrem salvas em Cristo, né? É a morte do corpo físico dos crentes. Morre o corpo, mas a alma continua viva. Então é uma metáfora, dormir para a morte, né? Ele dormiu, está morto. Para que não vos entristeçais. Aqui a palavra, o substantivo, o verbo, né? Lupel, tornar triste, causar aflição, magoar. O apóstolo Paulo vai ensinar aqui que a morte para os cristãos é um presente de Deus. Para os ímpios é um castigo, pois morrem sem a salvação de Jesus. Então, céu e inferno. Ao menos 2 problemas existiam na comunidade cristã de Tessalônica, cidade famosa e populosa situada no Golfo Termaico, capital do 2º distrito da Macedônia e residência de um governador romano. Um ensino errado vindo de falsos mestres e falsos apóstolos, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer até que a igreja seja retirada daqui. Aliás, até durante a grande tribulação, né? Que dizia que somente quem estivesse vivo iria se beneficiar das bênçãos da volta de Jesus e do estabelecimento do seu reino, milênio, que os mortos em Cristo não iriam desfrutar desses benefícios, razão pelas quais os cristãos de Tessalônica viviam tristes, pois aguardavam fervorosos a volta de Jesus para aqueles dias, diferente da igreja dos nossos dias, e com medo de morrer e sem esperança para seus mortos queridos que viveram em Cristo. De que adiantou morrer por causa de Cristo, não renegaram Cristo e vão ficar de fora? Então, o Espírito Santo inspira o seu apóstolo, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, e ele escreve essa orientação. E como eram gregos, pairava o mesmo problema dos crentes de Corinto, que tinham dúvidas sobre a ressurreição, se ela ela era um fato ou era uma lenda. Isso os gregos sempre tiveram dificuldade. E aí o apóstolo Paulo, então inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve as palavras mais edificantes, vivas e poderosas sobre o destino de todos os crentes em Jesus Cristo, que eu passo a explicar pelo original grego e dou sequência aqui. O rapto da igreja. Como os demais que não têm esperança, são os ímpios, que o apóstolo chama de gentios que não conhecem Jesus no capítulo 4, versículo 5. E para que andeis honestamente para os que estão de fora e que não necessitais de coisa alguma. Capítulo 4, versículo 12 da primeira carta. Os demais, ímpios e os que estão de fora, são os não salvos, os que não foram arrebatados. Né? Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou, na versão atualizada, trará em sua companhia. Por isso a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são 2 dos 5 pilares do Evangelho do Reino de Deus. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. O segundo pilar, Jesus Cristo se encarnou. Terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados. 4. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. E 5. Jesus Cristo é o Senhor. E posso acrescentar que 6. Jesus Cristo voltará. Aleluia. Versículo 14. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso Paulo explica bem. Por quê? Romanos 14, 8, 9, ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Se cremos, aqui entra o ensino dos 6 princípios lá de Hebreus 6. Que todo mundo já deve conhecer, né? Vocês devem estar aprendendo, já devem ter aprendido isso no começo da sua conversão. Ensino básico para todo cristão. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e Jesus e juízo eterno. Hebreus 6:1. Tornará a trazer, a palavra go, quer dizer conduzir, segurando as mãos com as mãos, levando deste modo ao destino final. Conduzir, trazer para fora, guiar para fora, dirigir, trazer, levar, carregar, trazer para cá.
tornar a trazer com ele. Jesus vai trazer com ele quem já morreu com ele. Dizemos, no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormes. Dizemos-vos, legou, quer dizer, a Corrigida Fiel e a King James Fiel traduzem como dizer, falar, afirmar, sobre um assunto, ensinar. A Almeida Revista e Atualizada traduz como declarar, que significa ordenar, explicar, contar. Proferir, dizer ou falar por escrito. Então, isto é uma palavra do Senhor, é uma ordem do Senhor, um decreto, um mandato. Isso, pois isto, pela palavra do Senhor, logos, significa palavra, decreto, mandato, ou ordem do Senhor, ou ordem de Deus. Os ditos de Deus, a palavra de Deus, profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas, qualquer simbologia para mostrar que era a palavra do Senhor. Senhor Kyrios, título de honra do soberano imperador romano, César, adorado como um deus. Os cristãos não confessavam que César era o Kyrios, mas unicamente Jesus Cristo, e por essa causa eram mortos à espada, ou por leões no Coliseu Romano. Leões ou outros animais, outras feras. Essa mesma expressão o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor os que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aliás, eu explico isso no começo, no primeiro vídeo, todo com mais detalhe. Como o apóstolo Paulo sabia descrever o que aconteceu na ceia do Senhor se ele não estava lá? Ainda mais, 1 Tessalonicenses foi escrita por ele no ano 50. Os evangelhos, muitos anos mais tarde. E mesmo, Mateus mesmo que narra, foi escrito 10 anos depois. Então essas são questões interessantes para a gente entender. Paulo recebe uma revelação direta do Senhor Jesus Cristo, como os profetas recebiam no Antigo Testamento, e como o apóstolo Pedro explicou muito bem. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele decide tudo isso. Versículo 15, então, de Tessalonicenses 4. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não. Traduz a Corrigida Fiel. De modo algum, a atualizada, é a palavra mei. É um negativo absoluto. Não, nunca. É um adjetivo, é um negativo absoluto no grego, que não há forma de você ter dúvidas que poderia ter uma outra possibilidade. Certamente que não, de modo nenhum, de forma alguma, não. É um advérbio de negativo absoluto que se usa em perguntas diretas que se espera uma resposta afirmativa. Tipo assim no português, sim ou não? Não. Correto? Preceder, fitano. Essa palavra grega fitano quer dizer vir antes, antecipar, preceder, ir na frente, chegar primeiro, ter o direito de ser o primeiro. O apóstolo Paulo está transmitindo a garantia dada pelo Senhor Jesus, que no dia do arrebatamento da igreja, os vivos não terão o privilégio de ir na frente. Nada adianta na frente. Ou subir em primeiro lugar, como tipo primeira classe hoje nos meios de transporte. A ideia era que os vivos fossem na primeira classe e os mortos iriam por último na segunda classe. Essa era a ideia da época. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o Senhor mesmo descerá do céu. Jesus vai cumprir a promessa do arrebatamento. Em João, no Evangelho de João, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Levarei, traduz a Corrigida Fiel, ou receberei, a atualizada. Paralambano, como eu expliquei, significa tomar consigo, para receber, associar-se. É um fato de um relacionamento familiar e íntimo, de um companheiro. É isso. Jesus nos levará para formarmos a sua família. Com alarido, dada a sua palavra de ordem, traduz a atualizada, a Corrigida Fiel, como alarido. Traduzem a palavra grega keliomá, ordem, comando. A palavra indica a ordem de um general a seu exército. Alarido é um grito de guerra, é uma ordem de guerra. E com voz de arcanjo, arcângelos, em grego, arcanjo, chefe dos anjos, é o anjo com grau de autoridade mais elevado. O livro apócrifo de Enoque
cita 4 arcanjos: Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, que se tem utilizado a torta direita aí. Mas a escritura mesmo, razão da nossa fé e da nossa garantia, ela só cita um, Miguel. Razão porque a maioria dos eruditos estão certos de que o arcanjo Miguel participará do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Até porque, contrariando o que muitos dizem, a gente vai ter oportunidade de fazer um vídeo sobre isso, o arcanjo Miguel hoje é a maior autoridade angelical do Senhor. Judas 1,9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel respeitou o diabo. Hoje, os tais pastores e crentes não respeitam as suas autoridades. Olha, o diabo, não estou falando de gente boa, é questão de autoridade, mas não adianta, se não conhece a palavra do Senhor, é a ignorância mesmo. Voz, a palavra fonei, som, tom, som de palavras expressas. O arcanjo Miguel dará o grito que vai ecoar no terceiro céu. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, traduz a Corrigida Fiel, ou como traduz a Revista Atualizada. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Eis o noivo. Ordens são ordens, e com a trombeta de Deus, salpix, trombeta, é a shofar, né? A famosa shofar, chifre de carneiro usado pelos hebreus, como profetizou o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. E aí ele diz o famoso texto: E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus cumpre a promessa. A igreja achava que os mortos seriam os últimos, mas os mortos serão os primeiros a receberem o novo corpo, o corpo glorificado, e Jesus vai cumprir a promessa que ele fez, diferentemente dos candidatos políticos que prometem antes, quando assumem um posto nos seus cargos, deixam de cumprir. Jesus não, ele vai cumprir. O que ele prometeu? Mateus 20:16, ele prometeu assim: Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Derradeiros é o último, né? Então assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. O versículo 16, terminando, disse: Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, vinda do Senhor, palavra parousia, famosa, vocês vão ver muito por aí nas redes sociais, nos livros. Parousia, vinda, presença, chegada, advento, retorno, a vinda a um lugar. A volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja na primeira fase de sua volta gloriosa. E no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos. Somente depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados e receberem o seu novo corpo, é que os vivos e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados e também receberão o seu novo corpo. Depois nós é o pronome plural, né, de eu, né, esse ego. Nós é o pronome pessoal na primeira pessoa do plural. O apóstolo Paulo esperava a volta de Jesus para arrebatar a igreja a qualquer momento, sem os sinais de que ele irá falar em 2 Tessalonicenses 2. Então ele imaginava ali, naquele momento, ele tinha que dizer isso. Depois nós, os vivos, porque ele estava vivo, ele não tinha morrido ainda, correto? Seremos arrebatados, arpadzo, que significa, aliás, nós em outros vídeos já analisamos essa palavra com todo o direito, né, minuciosamente o que diz, né? Arrebatar, arrancar, levar a força, raptar, retirar da pessoa de um local em que ela se encontra para levá-la para outro lugar, mediante o uso de força, pegar, levar, capturar, também do sentido de pescaria, né, de onde vem a palavra arpados, arpão. Vamos assim, seremos pescados daqui. Sempre de forma súbita, quando não se espera que aconteça. Por isso que fala a iminência do arrebatamento da igreja. Usando força com a ideia de livrar de algum perigo, de algo, o grande perigo da grande tribulação, né? Serão arrebatados pelo poder divino e levados para o encontro do Senhor Jesus, que somente os escolhidos, somente. Lucas 17:32, aquele texto: Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Jesus vai se levantar do seu trono e virá raptar a sua igreja, a sua noiva, deste mundo. Vai tirá-la, porque aqui vai acontecer coisas terríveis. Hebreus 10:12, ele diz: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Juntamente com eles, em Tessalonicenses, Ramá, ao mesmo tempo, de uma só vez, juntos, simultaneamente, o que acontece ao mesmo tempo.
O arrebatamento é um acontecimento profético rápido e um prêmio para os cristãos fiéis. Aleluia. Nem os mortos, ao ressuscitarem primeiro e receberem corpos novos, serão arrebatados em primeiro lugar, nem os vivos que receberão seus corpos novos e serão transformados, serão arrebatados em primeiro lugar. Os dois grupos de salvos serão arrebatados ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Nuvem, a palavra nephelei, nuvem, um conjunto visível, aqui a gente olha no sentido físico, né? É conjunto visível de partículas ou gotas pequeninas de água, de cristais de gelo, em suspensão no ar e que dão origem às nuvens. A palavra aqui ela indica uma nuvem teofânica, que conduzia os hebreus no deserto, que modernamente os hebreus e os árabes vieram a chamar de Shekinah, e aceita por nós cristãos, embora a palavra não esteja no original da palavra do Senhor, nem no hebraico nem no grego. Então, essa nuvem, provavelmente uma nuvem de glória, Shekinah. A palavra vem de Êxodo 40:30, 40:35, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto uma nuvem permanecia, Shakan, de onde vem Shekinah, sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, daí vem essa expressão moderna. Shekinah vem do verbo shakan, verbo hebraico, habitar, permanecer, fazer morar em tabernáculo. Ao que parece, a origem do uso da palavra se deu com os escritores dos Targums, né, tradução do Antigo Testamento hebraico para o aramaico, no século 6 a.C., que começaram a usá-la de modo a indicar a glória de Deus manifesta aos homens. E depois os judeus esotéricos começaram a usar a palavra Shekinah na Cabala, pelos judeus esotéricos, naturalmente. Muito bem, de qualquer forma a igreja será recebida pela glória da presença do Senhor Jesus Cristo, seja seu nome Shekinah ou não. Jesus virá do mesmo modo que subiu, cumprindo a profecia de Atos 1:9. A Corrigida Fiel traduz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Ditas essas palavras, traduz a Revista Atualizada, foi Jesus elevado à altura e vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Da mesma forma com que o Senhor Jesus, a igreja ressuscitada, transfigurada, glorificada, ao ser acolhida pelo seu Senhor, será afastada dos olhares do mundo por meio das nuvens. Muitos ímpios e muitos cristãos que viveram como ímpios irão lamentar não terem dado crédito às mensagens que falava sobre estar preparado para o arrebatamento da igreja que aconteceria a qualquer momento. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo serão arrebatados até as nuvens. Levará o tempo de um piscar de olhos. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Momento, palavra átomos, que não pode ser dividido ou cortado em dois, de um momento de tempo. Num abrir e fechar de olhos. O evento do arrebatamento ele durará o tempo de um piscar de olhos, ou seja, dura de 100 a 150 milissegundos, porque o olho humano pode piscar 5 vezes em um segundo, ou até 17 vezes por minuto. O músculo que faz o olho piscar é o mais rápido do corpo humano. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo. Você pisca o olho e a luz 7 voltas e meia em torno da Terra, a encontrar o Senhor nos ares. Então vai ser um evento muito rápido. Por isso que fala de rápido, né? Arrebatamento, não, rápido. E vai cumprir a profecia do profeta Miqueias. Miqueias 1:3, ele profetizou, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Profeta Miqueias, que bênção. A palavra arrebatamento vem de rapturo, tradução latina do termo grego arpazo, que significa rápido, apanhar e levar embora de repente. Encontrar aqui a palavra apanteises, significa um encontro amigável. A palavra apanteises, ela é um encontro, ela era usada na recepção do imperador ou de autoridades importantes pelos moradores de uma cidade, que eles saem para dar as boas-vindas ao seu hóspede de honra com festa e celebração e depois o acompanham para dentro da cidade. Nos ares, a palavra air, o ar, a região atmosférica, é o primeiro céu. É a altura de mais ou menos 120 quilômetros. A linha Kármán, a 100 km de altitude, é considerada como o limite entre a atmosfera e o espaço exterior, entre o primeiro céu e o segundo céu. É nessa região aí que nós vamos ser arrebatados. Quando nós somos arrebatados, a gente sana essa dúvida.
Alguns pensam ser na altura da camada de ozônio, que seriam uns 35 quilômetros de altura. No dia a gente vai resolver a questão. A igreja, ou seja, todos os santos e salvos pela redenção de Jesus Cristo, será levada pelo Espírito Santo até o primeiro céu, e depois iremos para o terceiro céu, onde será celebrada as bodas do Cordeiro. Aleluia, não é? Nesse momento exato foi removido aquele que detinha o anticristo, e ele já pode ser revelado, pois é a ocasião própria, segundo Tessalonicenses 2,6. Então veja, isso daí são situações. Um resumo então do arrebatamento: o Senhor Jesus dá a ordem e sai do seu trono e desce do céu em direção à terra. A voz do arcanjo Miguel ecoa pelas regiões celestiais, avisando que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. A shofar, a trombeta de Deus, para acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, e cumpre-se a profecia de Jesus no Evangelho de João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E, ao ouvirem a voz do Senhor, os mortos em Cristo sairão de suas sepulturas, sejam elas na terra, nos mares, nos desertos, nas matas, nas geleiras. Ressuscitam em primeiro lugar, cada um recebendo um corpo glorificado. Aleluia. Depois, os que estiverem vivos são transformados e recebem também o mesmo corpo glorificado. E assim, os dois grupos, mortos ressuscitados e vivos transformados, sobem lado a lado para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, ou no primeiro céu, se assim preferir. E assim estaremos sempre com o Senhor. Enfim, veremos que valeu a pena a nossa dedicação ao Senhor Jesus Cristo, tudo que padecemos e não abandonamos a fé. Apocalipse 7, 16, 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Paulo então conclui a Tessalonicenses no versículo 18, dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque se isso não consolar uma pessoa, não tem mais nada no mundo que console. O apóstolo Paulo, como consequência dessa revelação maravilhosa dada pelo Senhor Jesus Cristo, é que os tessalonicenses realmente não têm motivo para ficarem tristes por causa dos seus amados familiares cristãos que morreram. Palavra consolar, paracaléu, consolar e dar encorajamento, é fortalecer, é exortar. Quem será arrebatado por Jesus? A resposta: os que morreram em Cristo e os que vivem em Cristo. E quem são os em Cristo? Segundo Coríntios 5,7 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Acho que todo cristão conhece esse versículo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Criatura, a palavra kitsis, significa criação. Novo, aqui é kainos, é o novo homem que teve um novo nascimento. Assim sendo, vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mintais, para que não vivais com os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então ele começa a falar de um novo homem. Primeiro, não vivem como os ímpios, no prazer carnal, tipo, viva hoje como se fosse o último dia. Versículo 18 ele diz: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Segundo, não têm coração duro, que os afaste da vida de Deus, porque não são ignorantes da palavra de Deus. Versículo 19 diz: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Terceiro, não perderam o temor a Deus e fogem dos pecados e das tentações sexuais. Versículo 20, entretanto, não foi isso que vós aprendeste em Cristo. Versículo 21 diz: se é que de fato os ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. São discípulos, na verdade, de Jesus. Versículo 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Efésios, texto citado de Efésios, capítulo 4, versículos do 17 a 22, na tradução da King James atualizada. 5. Não vivem mais o tipo de vida cheio de pecados como viviam nos tempos que eram ímpios. Versículo 23, ele diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então começa pela mente. A nossa mente é transformada. 7. A prova de que seu novo nascimento é que vive uma vida de santidade na justiça de Deus. É isso que prova que nasceu de novo. Versículo 25 diz: por isso deixei a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 8. Não são mentirosos, mas dizem a verdade. Versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira,
não deis lugar ao diabo. Então, aqui nós não dão espaço para que o diabo entre em suas vidas, mesmo quando ficam irados, pois logo fazem as pazes antes do anoitecer, antes do pôr do sol. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, não roubam a ninguém, né? Não roubam, não participam de corrupção, sonegação de impostos, falcatrua ou roubo de qualquer tipo. Não ficam com nada que não seja seu. São honestos acima de qualquer coisa. Aí você vê que ele nasceu de novo. Versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui nós vemos a palavra torpe, sapros, podre, corrompida, são os palavrões e todo tipo de palavra maliciosa que se transmite maldições aos que ouvem, né? Quem está em Cristo só fala a palavra que agrega, que edifica e que transmite graça a quem ouve. Versículo 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E procuram não entristecer o Espírito Santo, porque tem o selo do Pai para o dia da redenção, do arrebatamento da igreja. No versículo 30, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Não faz parte do estilo de vida daqueles que estão em Cristo. A palavra amargura, a palavra pícria, significa raiz de amargura. Ódio, né? A palavra ira é thumos, em grego, significa fúria, que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. É quando se comete crime, né? Mas não sabia onde estava com a cabeça. Cólera, a palavra orgei, significa raiva exibida em punições, mau humor de caráter, é uma emoção violenta, então você se vinga, né? Se você é um juiz, por exemplo. Gritaria, a palavra colgay, significa gritaria popularmente, ou barraqueiro, né? No português mais popular aí. Blasfêmia, significa calúnia, difamação, seja contra Deus ou contra as pessoas, fofocas, mexericos, falar mal da vida dos outros. O cristão que fala isso não está em Cristo. Malícia, a palavra katia, maldade, malícia, tanto no sentido de depravação sexual, como no sentido de iniquidade que viola e quebra os mandamentos de Deus. Versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 23 ao 32. Os que estão em Cristo são bondosos, ajudam as pessoas, são misericordiosos, têm compaixão das pessoas, têm graça e atitude de perdoar a quem lhes magoam em suas congregações e não desistem de Cristo. Esteja preparado, o mundo não será mais o mesmo, e nem as coisas voltarão a ser como antes, depois da pandemia da Covid-19 e esse tempo que estamos vivendo aí no Brasil. Os ímpios irão continuar vivendo para as coisas materiais, para o seu prazer. Muitos cristãos, por não estarem sendo discipulados, vão deixar de serem fiéis nas coisas de Deus, e que um dia foram fiéis por anos. Nadaram e acabaram morrendo na praia, como diz, da descrença, né, como diz o ditado popular. Jesus virá arrebatar a igreja como ladrão quando entra na casa, sem que alguém espere. 1 Tessalonicenses 5, 4, 9 diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20 e 21, terminando o Apocalipse, terminando o vídeo. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venham. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Espero que você tenha gostado. Esse ficou mais longo, mas abordamos diversos temas. Se você ainda não fez e quiser nos ajudar, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. E se gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei e compartilhe com todos aqueles que você sabe que precisa e gosta de conhecer a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.